Olá, eu sou Thiago Souza e hoje eu apresento o Esquadrão, um projeto que foi idealizado para trazer pessoas semanalmente que estão executando projetos de melhoria para o nosso estado, seja na educação, na infraestrutura e no bem-estar. E hoje nós estamos aqui na Vetor Imobiliária, tá? Com o Franco e o Antônio, são dois grandes nomes quando a gente fala de sustentabilidade. E esse é o esquadrão que está comigo melhorando a rota. E o tema de hoje é sustentabilidade de alto padrão. Rapazes, obrigado por vocês estarem aqui conosco, terem aceito o convite de compartilhar com a gente todo o conhecimento de vocês quando a gente fala de sustentabilidade de alto padrão. Primeiramente, eu gostaria que, Franco, você se apresentasse, falasse um pouquinho das suas expertises, o que é que você faz para o nosso público te conhecer. Obrigado pelo convite, obrigado a todos. Bom, sou Franco Montoril, CEO do estúdio Morada Lab mais Partners. Nós estamos aqui no estado já trabalhando desde 2014, executando projetos de alto impacto aqui, tanto na parte de empresarial como residencial, e sempre seguindo o caminho da sustentabilidade como, né, balizador para que a gente consiga desenvolver aí algo diferenciado para os nossos clientes, né, e todos que possam utilizar esse espaço. Porque quando a gente se refere de projeto comercial, a gente não pensa só no cliente, a gente pensa no cliente dos clientes. Então Sim. a gente realmente tem que pensar, e não só cliente dos clientes, como os funcionários do cliente, que isso também é muito coerente de se dizer logo, porque a sustentabilidade ela vai estar presente em todas as camadas que você imaginar, né? Quando a gente fala sustentabilidade, ela não é uma coisa só. Ela depende muito de qual objetivo que você vai estar utilizando ela, né? Então hoje E a tua formação hoje é em quê? hoje eu sou formado, a minha formação inicial é design de produto e interiores, com MBA em iluminação e interiores. Agora na graduação de arquitetura e técnico também em interiores, e eu estou entrando agora fazendo parte do GENARC, que é um grupo de neurociência aplicada à arquitetura, Nossa, com a muito linha de bacana. pesquisa baseada em design biofílico, que ele traz também um pouco da parte da sustentabilidade dentro dessa relação com a natureza, né? A biomimética da natureza, entender as relações que a gente tem no nosso espaço, as inferências que a gente traz para dentro do nosso cérebro e como a gente reage a esses estímulos. Então é muito complexo, né, essa relação, e a gente começa a entender que a ter mais comprovações científicas de que o ambiente sustentável não é ferramenta, é o ambiente em si, né? Não é a gente respira um ambiente sustentável, a gente não olha um ambiente sustentável, basicamente isso. Legal, muito bom. Antônio, você se apresente, fala um pouquinho do seu trabalho, das suas expertises aí. Meu nome é Antônio, boa noite, boa tarde, bom dia para todos que estiverem assistindo aí o podcast. Faço parte da 8 Energia, né? A gente trabalha com sustentabilidade nesse ramo de sistema fotovoltaico. Instalamos módulos fotovoltaicos aí pela cidade, pelos interiores, né? Tenho trabalhado aqui no ramo específico do fotovoltaico desde 2012, quando me formei em 2011 na Universidade Federal do Pará, Engenharia Elétrica. Mas antes disso, sou formado em eletricista no Senai, que eu acho que é uma das formações mais importantes que eu pude ter, né? Até oriento a todos que puderem fazer Senai, é muito importante. Né? É, completo. E, na verdade, iniciou e deu essa ideia aí do que é trabalhar com sustentabilidade, né? Como o Franco falou, né? Sustentabilidade, quando a gente não tem que pensar, são 3 pilares da sustentabilidade: a economia, o social e o meio ambiente. Quando ele cita a situação lá dos funcionários da empresa, em que ele vai desenvolver o trabalho, ele tem que pensar também no funcionário, ele pensa nessa questão do social, né? Quando a gente pensa em instalar um módulo fotovoltaico, a gente pensa na economia que ele pode trazer e também na questão do meio ambiente, do quanto que aquilo ali pode ajudar a desenvolver o meio ambiente. Então muito importante esse podcast para que a gente consiga unir essas duas visões, da arquitetura, engenharia, com a parte do sistema fotovoltaico. Quando a gente fala de sistema solar, sistema fotovoltaico, é engenharia, né? Não é qualquer um ou qualquer pessoa que pode estar instalando. Já tive parcerias com o Franco e vi na forma de trabalhar que eu acho que essa forma que é uma forma legal de a gente estar
trabalhando e desenvolvendo, né, Sim. o Amapá como uma referência na sustentabilidade do mundo, que é isso que nós somos, referência. Legal, legal. E para a gente nivelar o conhecimento aqui, primeiramente, o que seria a sustentabilidade de alto padrão? E qual a importância da gente estar falando sobre esse assunto aqui, Franco? Cara, a sustentabilidade, o Antônio já trouxe, né, esses 3 pilares, que são os pilares que sustentam hoje, principalmente, o hype da sustentabilidade. Todo mundo se fala, as empresas agora estão É um assunto trazendo. muito crescente, né? Muito crescente. Hoje, E começou, me lembro da minha época de começo de curso, que era o ecodesign. Ele era a abordagem que já estava se revelando ali na década de 90, década de 95, começou a aparecer com mais ênfase e foi evoluindo cada vez mais. E aí, quando a gente se depara hoje com as mídias, com as redes sociais, a gente já vê uma entrega de informação sobre sustentabilidade, crédito de carbono, ESG, bioeconomia. Então, o mundo já enxergou, querendo ou não, por impactos terríveis que nós estamos passando, então não tinha um outro caminho. E a sustentabilidade de alto padrão, ela veio exatamente para trazer esses conceitos que antes eles eram vistos como, como reciclagem por reciclar, aquele produto Sim. que é do lixo, de trazer os produtos de lixo e transformar em reaproveitar esses produtos e acabar tendo um estigma um pouquinho mais de baixo padrão, aquela coisa de aproveitar o aro de bicicleta para fazer um relógio, aproveitar um pallet para fazer uma mesa de centro, aquela linguagem. Então, a sustentabilidade de alto padrão ele já vem trazer sistemas, né, apresentar sistemas, apresentar inovações que logo lançadas, a gente sabe que quando uma tecnologia ela é recentemente lançada, ela vem com um valor agregado um pouquinho maior, né? Então, para a gente conseguir espalhar o máximo possível essa possibilidade no mercado, aderir essa sustentabilidade de alto padrão, no caso com valor mais diferenciado, a gente está conseguindo trazer com mais firmeza para dentro dos projetos, linkar todos esses lançamentos que vem tanto da integração de sistemas de automação, como placa fotovoltaica ligada à economia e eficiência energética, como a parte também dos sistemas de tecnologia de informação que conseguem programar tudo economizando energia e entendendo o valor que isso tem agregado e passar isso para o cliente que pode pagar, quebrando aquela barreira da sustentabilidade que é o lixo virando, sendo reaproveitado, que também é sustentabilidade, né? Mas ela está se ressignificando em todas as esferas, né? Então, a sustentabilidade de alto padrão ela é exatamente isso, pegar esse público, quebrar essa barreira e fazer com que todo mundo usufrua dessas possibilidades, que são N possibilidades de ter uma casa mais sustentável, um negócio mais sustentável, um lifestyle mais sustentável, né? E isso para fora é muito crescente, né? Hoje, se você não tiver um projeto que ele não seja sustentável, isso é um decisor para o cliente. Não, eu quero esse projeto, ou senão eu não quero esse projeto. E quais seriam outros exemplos que você poderia citar para a gente dessa sustentabilidade que a gente tem em projetos de alto padrão? Hoje a gente tem, na verdade não é nem hoje, já se pratica há muito tempo nos Estados Unidos, na parte da América do Norte, a gente tem a questão da construção modular, né? É uma tipologia de construção que ela é muito rápida, ela se utiliza pouca água, ela tem uma eficiência de tempo de obra muito maior e isso acaba gerando menos resíduos dentro do canteiro de obra, e isso também pode ser considerado uma sustentabilidade. Mas a gente também tem um ponto que a gente tem que levar em consideração quando se trata de sustentabilidade, de como esses insumos estão chegando para dentro do canteiro de obra, né? Às vezes a gente fala em estrutura metálica por ser modular, por economizar água, mas a gente não está pensando na quantidade de energia que foi produzida para fabricar esse aço que está chegando Sim. na obra, que às vezes o crédito de carbono não compensa com determinado tipo de situação. Então a gente, ao analisar um processo, a gente tem que entender todo o sistema de como isso foi desenvolvido para a gente mensurar o nível de sustentabilidade que tem nessa obra ou nessa execução,
entendeu? Basicamente, muitas análises e entrar de cabeça no processo para entender realmente o que é de fato sustentável ou não. Sim, legal. E aí, Antônio, comenta pra gente um pouquinho o que seria essa sustentabilidade de alto padrão e a importância da gente dividir esse conhecimento aqui com o público. Bom, falando sobre sustentabilidade, eu acho interessante falar sobre desenvolvimento sustentável, né? São dois conceitos semelhantes, mas eles têm ideias diferentes. Desenvolvimento sustentável, ele fala sobre o que eu vou fazer hoje, o que eu faço hoje, que eu vou garantir que as gerações futuras também vão poder fazer. Por exemplo, o que a gente come hoje que o meu filho vai poder comer amanhã? O que o meu filho vê hoje de meio ambiente, por exemplo, ele tem um bosque ali. O que eu vou fazer para garantir que meu filho possa ver aquele bosque? A consciência, né? É isso. O que nós vamos fazer para garantir isso? Então, esse é o desenvolvimento sustentável, né? A gente tem que garantir que o que temos hoje, daqui a alguns anos, vai continuar tendo. Né? Esse eu acho que é um grande trabalho que a gente está desenvolvendo aí, que o mundo está desenvolvendo, né? De que forma vai garantir a vida daqui a um tempo, né? E a gente vê hoje as ondas de calor nos Estados Unidos, né? E pessoas passando mal, pessoas sendo internadas por questões de calor. O que a gente vai fazer para garantir que no futuro pelo menos isso diminua? E aí vem a questão da sustentabilidade, que o Franco falou bem aí, sobre essa questão de resíduo de obra, né? E aí a gente vem num básico da arquitetura, que é o impacto de vizinhança. Né? Quando uma obra é construída sem se pensar no impacto de vizinhança, ela já não é sustentável. Sim. Né? Porque aquilo está ferindo o social. Se aquela obra está tendo muito resíduo e atrapalhando na vida da vizinhança ou do vizinho, de certa forma influenciando até mesmo na saúde, isso a gente vem passando aí em vários condomínios, eu tenho acompanhado isso, essa obra já não é sustentável. Então a gente tem que ver de que forma a gente vai valorizar essas obras que são sustentáveis, esses profissionais que são sustentáveis, que trabalham com sustentabilidade, né? De que forma isso pode ser valorizado. E outra coisa interessante também é quanto que isso é um investimento, é uma obra que vai ter um custo um pouquinho diferenciado, mas que vai ter retorno. Sim. Né? Esse retorno financeiro, esse retorno social, esse retorno a longo prazo. A longo prazo, retorno econômico, retorno para a natureza, tudo isso nós precisamos saber quantificar, mostrar, vender e ter programas sociais, programas governamentais que vão poder garantir esse tipo de avanço. Isso é o antes, o durante e o depois, né? Antes, durante e depois. É por isso que é importante esse podcast, a gente discutir essas ideias, para que as pessoas consigam colocar isso como um objetivo de vida. Se meu cliente hoje, o cliente do Franco, o cliente de qualquer um, tiver essa ideia que eu vou consumir produtos sustentáveis, eu vou consumir o básico, produtos que são produzidos no Amapá. Sim. Eu acho isso muito importante, porque tu garante sustentabilidade da economia amapaense. Então vai pelo básico. Né? Eu sempre, acho que na minha casa sempre foi assim. Eu nunca colocava mais no meu prato que eu não podia comer. Entendeu? Então eu sempre colocava ali. Então até hoje eu como de pouquinho em pouquinho, que no final é muito, mas eu como de pouquinho em pouquinho, mas dificilmente eu jogo fora. Porque esse desperdiçar, esse jogar fora, isso daí, se a gente não tiver um reaproveitamento desse resíduo, aí não é uma ação sustentável. Então a sustentabilidade, ela é no nosso dia a dia, né? Nos nossos processos, no nosso dia a dia, no nosso 5S que a gente faz dentro da nossa empresa, o papelão que chega na nossa empresa, que ao invés de a gente pegar e tocar fogo ou jogar no lixo, a gente leva para onde é reaproveitado, né? Então, isso daí é muito importante, né? E tem muita gente que trabalha com sustentabilidade e não é enxergado na sociedade. Sim. Né? Então, é um processo, é uma questão muito grande que que a gente precisa mostrar o seguinte, não é propaganda. Eu vi um podcast num período eleitoral que falava assim, para o candidato, falava para ele, você vende a ideia de sustentabilidade, mas tem que parar com isso não existe. Mas como que não existe se eu vivo disso? Né? Se nós vivemos disso, eu vivo, o Franco vive disso. Então, entende uma coisa, sustentabilidade ela existe, ela garante sobrevivência de muita gente, né? E ela é uma realidade aqui no Amapá. Né? Só falta a sociedade enxergar isso daí. Sim, colocar em prática. Colocar em prática.
E tem a seguinte situação que as marcas hoje elas estão totalmente direcionadas, já se balizando para isso. E hoje a gente tem as autodecorações, né, os materiais, os próprios produtos de autodecoração, eles já estão todos vindo já fabricados com materiais que têm passado por essas análises, né, essas questões, essas validações de elementos materiais, né, de fibras de plásticos reaproveitados coletados do oceano, de madeiras de demolição, de processos e materiais que eles são realmente redesenhados para aquele conceito do luxo, do artigo de luxo mesmo, de alto padrão, com um preço às vezes até menor do que o outro, do que um produto que não tem esse processo. E as pessoas elas estão acatando esse conceito, estão comprando o valor nesse produto, não mais só o preço. É o estilo de vida que essa pessoa está escolhendo agora, né? Exatamente. E é aquele estilo de vida que não é mais a galera raiz, roots, galera da praia, que a galera achava que é... Sim. E tal. Hoje, a alta classe, né, o pessoal com poder aquisitivo, que tem o poder de decisão por escolha, por desejo, por buscar objetos de desejo e fetiche, elas estão já se direcionando para esses produtos que têm esse cunho sustentável. Até porque a ideia do luxo, ela vem se modificando no decorrer Exatamente, esse conceito de luxo. Isso. É necessidade. Deixa de ser luxo e passa a ser necessidade. Isso. Te dar um exemplo do que tu viveu esses dias agora. Tu foste numa olaria, né? E foi até prática de estudo meu na época da faculdade, né? Trabalhava com eficiência energética de pesquisa na faculdade, onde se utiliza caroço de açaí, que é um grande problema aqui do Amapá, de Macapá, que é o resíduo do caroço de açaí, né? E ele utiliza no forno dele a lenha, né? E aí é o reaproveitamento, né, daquele resíduo, né, na produção da olaria. Isso daí é sustentabilidade. Sim, isso daí é muito bom. Então, se a sociedade começar a enxergar isso como valor e, de repente, o tijolo que não utiliza disso é 10 centavos, 20 centavos mais barato, mas o que utiliza é 20 centavos mais caro, e eu pagar 20 centavos mais caro por aquilo que é sustentável, correto, que os empregos dele são de carteira assinada, né, que ele não trabalha que ele não causa impacto de vizinhança, que ele é positivo, que ele é legal, aí a sociedade vai começar a ver um diferencial. Vai entender que aquilo ali não é um custo alto, é um valor importante para a sociedade. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, é isso. Entendeu? Certo. Várias coisas dentro que a gente precisa rever e tornar como valores da sociedade. Exatamente. Franco, como você enxerga a importância do desenvolvimento local sustentável aqui em Macapá? Macapá, eu digo que é resumir demais. Eu acho que isso tem que ser em todo mundo, né? Macapá, primeiro porque nós estamos no centro da Amazônia, né? Nós estamos aqui sendo abraçados por esse conceito que está vindo mais de fora para dentro do que de dentro para fora, por incrível que pareça. É uma situação que eu vejo que historicamente, eu vou prolongar um pouquinho aqui, até o uso da madeira. Eu tive uma fase da minha vida, um recorte, que eu trabalhei em loja de móveis planejados, que trabalha com parte de MDF e aglomerados. E aqui nisso eu tive umas reflexões muito interessantes, que a madeira, por ela estar muito presente dentro do nosso dia a dia, ela é muito buscada, né, pelas pessoas. A madeira ela é pouco desejada porque ela tem em abundância, o uso dela ela era mais rudimentar, aquela decoração mais neocolonial e tal, aquele trabalho mais rústico, né? E aí acaba que as pessoas elas optam por material que vem de fora, que vem com processo, claro, tem sua sustentabilidade, mas a energia gasta vinda de lá para cá já é combustão, já tem todo um processo, já tem toda uma dinâmica que se torna menos sustentável, né? E como o Antônio falou, a sustentabilidade ela é a parte de governança, né? A gente tem que pensar no social, a gente tem que pensar na produtividade local e de como isso vai se desenvolver e vai retornar para a comunidade, né?
Sustentável no sentido de sustentar, né? Sim. Sustentabilidade, a origem é sustentar, do latim. Então, é sustentar a comunidade, sustentar a base comunitária, sustentar todos esses processos e com consciência, com que as pessoas trabalhem com consciência, porque quando a gente fala de gerar resíduos e impactos, a gente não pensa que uma geração anterior, naquela comunidade mais vernacular, onde é mais ancestral, a cultura é de gerar um certo resíduo, de queimar, de fazer algumas coisas, mas isso daquilo ali é cultural porque eles não pensam numa escala global tecnológica que a gente vive, do impacto, né? Então, às vezes, a gente acaba dizendo, nossa, essa comunidade ela não é sustentável, mas, às vezes, o explicar dessas novos conceitos acaba abrindo um pouco os olhos. Trazendo para o nível de consciência, trazendo para o nível de consciência e dando uma otimizada aí no processo de produção, né, com menos resíduos, com mais qualidade e alimentando aqui o estado com produtos tipicamente regionais, né? O exemplo do Antônio foi incrível. Eu tive presente hoje com a equipe lá do estúdio numa visita que a gente fez para uma empresa aqui no estado de olaria e fiquei assim impressionado com o cuidado que eles têm com os processos, com a engenharia que eles criaram para realmente ter esse aproveitamento de material, aumentar o ciclo daquele produto, né? Que isso também é um dos preceitos dos R da sustentabilidade. Então, é basicamente isso. Eu acho que a gente tem que realmente observar esses pontos e analisar com mais calma, né? Do que sair consumindo... Cautela, né? Cautela. O que eu estou comendo? O que eu estou Sim. comprando? Né? Eu acho que hoje é tanta informação que a gente se perde, mas... Exatamente. Tem essa overdose de informação e precisa ter sabedoria para poder escolher o caminho da sustentabilidade, né? Isso. Esse o que tu comendo que tu falou bate muito com a ideia da plantação orgânica, né? A gente tem ali o hortifruti granjeiro ali da fazendinha e tem ali, acho que são só 5 produtores que tem um selo de capacidade, um selo dele legalizado para dizer que a plantação dele é orgânica. Né? Aquela livre de agrotóxicos, livre de venenos, digamos assim, né? Uhum. Eu acho que ninguém parou ainda para pensar o que está causando, ou sabe, mas não fala, Sim. o que está causando essa grande quantidade de câncer aqui no Amapá, né? No Brasil como todo, no mundo como todo. Vem da alimentação, provavelmente. Então, quando tu pega aí esse pessoal que trabalha com isso, que é um pessoal da agricultura familiar, que é a galera que gera emprego, é a galera daqui, é aquela galera, é o agricultor que está ali, que o cara que tem um conhecimento muito maior que o nosso. Muito maior que o nosso. Então eu tenho visto muito desenvolvimento nisso aí, aqui na Amapá, né? Na agricultura familiar, né? Até a questão, aí eu vou te dizer outra coisa. Quando a gente pensa em sustentabilidade, é o ciclo todo. Não adianta a gente dar muita rama de mandioca se tu não tem como industrializar aquela rama de mandioca. Você tem noção, o Amapá, ele não produz o necessário, não produz a farinha que a gente come. Grande parte da farinha vem de fora. Então a gente tem como fazer um desenvolvimento sustentável, industrializar, pensando na sustentabilidade. Se a gente não investir na agricultura familiar, se a gente não investir na arquitetura sustentável, básica, pensando na de alto padrão, se a gente não investir na energia fotovoltaica, que cada um consiga gerar a sua própria energia, e esse modo de energia de geração, que é chamada geração distribuída, é terrível para as grandes indústrias. Sim. É terrível para as grandes empresas, grandes consórcios. Porque imagina, se tu começa a gerar a tua energia, deixa de consumir a energia deles, o que acontece? Começa a diminuir os lucros deles. Sim. Então isso, de certa forma, incomodou. E no ano passado veio uma lei, e essa lei que foi do ano passado, já está vigorando agora, foi utilizada como um terrorismo, de certa forma um terrorismo, né, erroneamente, né, e muita gente hoje, aproveitar até aqui para desmitificar isso, acha que instalar sistema fotovoltaico não é viável, continua sendo viável, principalmente com esse aumento da energia que teve no Amapá. E se prepare, dia 13 de dezembro,
que é quando faz aniversário o contrato de concessão, vai ter mais um aumento de energia. Eita. E provavelmente esse valor vai para R$ 1 e alguma coisa, né? É só comparar. Nós não, aí a gente precisa também desmistificar uma coisa. Nós não temos a tarifa mais cara do Brasil. Nós estamos ali entre a 15ª e a 14ª tarifa. Imagina com esse aumento que vai ter, né? A gente vai pular um pouquinho. Então, se hoje o cara está pagando os R$ 1.000, provavelmente daqui a um tempo ele vai pagar 1.200. E a tendência, meu amigo, é só aumentar. É só aumentar. Por isso que a gente tem que pensar em investimento sustentável. Na telha que aqueça menos, na questão da abertura, da circulação de ar, né? Até tetos verdes, né? Que isso é já algo estudado há muito tempo, nem sei como é que estão as pesquisas em relação a isso. Na própria geração de energia do cliente, no aquecimento solar através de boiler e placas solares, né? Não placas fotovoltaicas, placas solares. Então, tudo isso aí, se a gente conseguir pegar e agregar numa construção, e se tu conseguir ainda colocar ali um plantio básico de horta, sabe quanto é que tu paga num pimentão amarelo? Uns 7 pau. Sabe quanto eu gastei para plantar um pimentão amarelo? Quase nada, porque eu peguei, quando eu vi que era R$ 7, eu peguei a semente e plantei. E gerou pimentão na frente da minha casa. Eu não paguei nada. Isso é sustentabilidade. Achei sensacional. Achei sensacional. Parece besteira. Mas se cada um começasse a fazer isso e entender por que o trabalho do agricultor familiar é um pouco mais caro do que o trabalho da agricultura em escala industrial, que vem de fora e que não gera riqueza para cá. Essa é uma briga, uma discussão minha que fala, gente, a gente precisa comprar farinha que é daqui. Vai no supermercado e olha no supermercado se tem o selo Amapá, onde é que é. Eu achei sensacional, Franco, quando eu fui no Mar Abaixo comprar um galeto. E eu vi um negócio lá no galeto, lá, uma placa, um pacote lindo, bonito, maravilhoso. Eu fui olhar e falei, de onde é isso aqui? Eu olhei atrás, é daqui de Macapá. De onde é? Mar Abaixo, acho que é Rua 7. Sensacional. Acho que a mulher pegou a farinha, ela só trabalhou a farinha lá, colocou, transformou a farinha em farofa, usando manteiga boa. Sim. E é bom mesmo. Ela usando manteiga boa. Botou no pacote, industrializou, acabou, e colocou lá e vendeu. Legal. E eu compro dela. Porque gera emprego pessoal daqui de Macapá. Né? E eu estou batendo nisso porque é importante a gente dizer. Tem muita gente no mercado aí que está vendendo sistema fotovoltaico, mas não gera um emprego aqui para Macapá. Sim. Vem para cá e escraviza o povo daqui, paga mixaria. Nós não. E aí a gente tem associação, a nossa associação, né? Dentro da nossa associação tem mais de 26 associados e nós geramos emprego qualificado com carteira assinada. Né? E carteira assinada em Macapá é ouro. É isso mesmo. Franco, quais são os desafios enfrentados para a gente conseguir implementar essas práticas sustentáveis aqui em Macapá? Bom, em Macapá, primeiro porque é um conceito que ele... não gosto de falar esse termo novo, porque não é novo. Sim. Já é presente, já está consolidado, todo mundo já está vivendo, respirando isso, né? Mas aí eu acho que é mais cultural. Exatamente. Né? Cultural porque, como eu digo, assim, comparado aos outros estados, aqui a gente tem muito aquela ideia do chegar rápido, dar o jeitinho. Que ainda, convenhamos, nós não somos uma cidade muito antiga, né? Nós estamos, querendo ou não, um estado muito novo, somos neném ainda no meio do Brasil. Colonizado. Então a gente ainda tem aqui algumas atitudes um pouco mais provincianas, a grosso modo falando, com todo respeito, porque eu sou amapaense, eu sou da terra, eu amo Tucuju. Sou Tucuju. e até sou bastante militante até nesse quesito, porque eu tenho minhas aventuras, eu viajo o estado todo, eu gosto de conhecer, respirar esse lugar. Sim. E entender os insumos e ver quais são os materiais dentro da minha linha de pesquisa de biofilia. Mas a gente vê que é um estilo de vida teu mesmo, né? Meu lifestyle total, regional, curtir aqui, Amazônia e tamo aí. E aí, inclusive eu aprendo muito sobre isso, tanto por isso que eu entrei nessa linha de biofilia,
que eu consegui plugar tanto a parte da nossa relação com a natureza, da nossa habilitação que a gente tem, das nossas predisposições relacionadas à nossa salubridade, nossa vida em contato com a natureza. A gente realmente tem reações benéficas. Isso daí, com imagens, testes da neurociência, conseguiu identificar que só de vermos imagens da natureza, o nosso cérebro reage de forma... ele se reestrutura para acolher aquilo de uma forma que restaure a gente, né? A natureza, ela é restauradora. E se a gente não tem sustentabilidade, a gente não tem natureza. Sim. Né? Então acaba que faz parte do ciclo esse processo. E quando a gente entra numa camada mais Amapá, no nosso estado, a gente tem que realmente buscar isso que o Antônio falou, consumir, para que a gente acabe pressionando um pouquinho mais as empresas a entender a importância desse produto que veio desse ciclo da sustentabilidade, né? E os desafios, eles são os mesmos de qualquer outro, né? Estado, eu acho. Essa comunicação, né? Essa questão da educação, das tendências, lançar tendências e começar a buscar alternativas mais eficientes para que a gente consiga se desenvolver. Por exemplo, lá no nosso estúdio, a gente chega com o cliente. Hoje, graças a Deus, o cliente já vem por conta do conceito. Sim. Então ele já chega lá sabendo que ele vai sair de lá com um projeto com sistema sustentável. E decoração, enfim, materiais, revestimentos, tudo que tenha ou uma camada sustentável, que tenha algum ciclo ou algum tipo de economia de energia ou alguma coisa do tipo. Tá? A gente sempre vai colocar pelo menos de ainda 30% a 40% de tecnologia sustentável nos nossos projetos. Sempre. Isso daí desde muito tempo. Os arquitetos do estúdio, todos os profissionais que estão envolvidos, eles estão sempre cientes disso, que foi o que me conectou com o Antônio, inclusive. Um projeto que a gente fez de super eficiente, que teve sistema de boiler de aquecimento de água por placa solar, né? E toda a energia, segundo projeto já, Sim. Né? Com toda a casa sustentável, toda a casa eficiente e pensando desde o processo arquitetônico que quando chega para uma demanda para o arquiteto lá de dentro, que a gente começa a trabalhar essas configurações, né? Ele vem desde a arquitetura, desde o formato da casa, estudos de ventilação, qual é o sol mais quente, questão de reaproveitamento de água, qual é o local que está, o entorno, que é o impacto de vizinhança, como vai chegar esse insumo até lá, né? Se vai ter geração de resíduo, como a gente consegue driblar determinadas situações que numa reforma a gente consiga reaproveitar esse material que está virando resíduo para reciclar ele dentro da obra. Então, desde o processo conceitual, e aí durante a obra a gente já começa a refletir também um pouco mais nessa pesquisa, né? Então, quando o cliente ele chega na camada aqui regional, ele não espera isso. Ele espera que a casa ela seja desenhada e construída, resumiu, fechou, vou morar. Sim. Só que ele sai depois de militando também, grosso modo, que ele já pergunta para os amigos dele, mas como assim tua casa não é sustentável? Entendeu? Já o movimento, né? E aí vem essa questão da família, vem das próximas gerações, das crianças que estão vivendo aquilo dentro dessa residência. Até porque essa geração que estamos tendo agora, né, estão bem mais exigente, né, com relação a isso. Isso é fantástico. Isso é o ideal, porque querendo ou não, a nossa geração, ou as duas gerações que passam aqui, né, dos milênios, geração Z, a gente vê que a informação ela chegou bem mais eficiente, bem mais rápida. Informações boas e ruins. Sim. Né? Então, assim, as informações boas a gente tem que tirar dessa forma. E os que da geração anterior que não tinha acesso a essas informações tão mais claras, acabam até sendo um pouco mais resistentes assim, em algumas coisas. Então, o novo rico, que é o principal consumidor da sustentabilidade de alto padrão, é o que já chega procurando, já chega lá no escritório, olha, quero uma casa tal, quero com um isolamento
acústico, para que a gente tenha esse controle, tem o sistema de automação para equalizar a energia e graduar, não usar a sua totalidade de potência, porque isso aí também é sustentabilidade, a gente acha que energia limpa, eficiência energética, gente que acha que o interruptor, que é Sionis 25, a grosso modo falando, do painel de LED, ele tem que se utilizar ele como total, mas a gente consegue utilizar ele com menos potência e ter a mesma eficiência energética em determinadas fontes de luz. Isso ninguém sabe, né? Só quem trabalha de fato com isso consegue analisar, a gente consegue reduzir até consumo, né? E quando o cliente ele tá com a família dele toda dentro da sala assistindo o projeto, os filhos estão, ó, aqui, ó, não demora muito, no meio da hora você tá perguntando, cadê o sistema que tá ali, onde vai economizar quanto? Sim. E isso tem em escala de condomínio, por exemplo, eu fui chamado para agora recentemente para a gente fazer o projeto de experiências de um condomínio vertical. E a proposta de conceito do condomínio é trazer sustentabilidade para economizar no processo da taxa de condomínio, melhorando a qualidade de vida dos clientes e economia, entende? Então a gente pensa na sustentabilidade de alto padrão como um gasto, mas é um investimento total, né? É realmente abraçar isso e entender isso como investimento de fato, né? E é investimento, a gente não tem o que falar mais. Com certeza. Antônio, sabemos que você possui uma empresa que trabalha com energia limpa, né? Sim. Energia renovável. Você poderia nos dizer como a energia solar pode contribuir para esse desenvolvimento sustentável de Macapá? Olha, volto a dizer, desenvolvimento sustentável, né? Como é que a gente pode contribuir? A gente contribui. E os benefícios que isso pode trazer, né? Isso. Vamos lá. Imagina só, lembra da época do apagão? Sim. Que a gente tinha que estar desligando uma parte da cidade porque não tinha energia suficiente para gerar para outra parte, depois não tinha energia suficiente para gerar... E assim ia desligando. Se naquela época a gente tivesse a quantidade de módulos fotovoltaicos que nós temos hoje instalados, a gente sofreria menos, né? Então, com certeza, eu não digo nem somente a nossa empresa, né? A 8 Eco Energia, eu digo as outras empresas também que estão na AP Solar, né? Que é a nossa associação, a gente tem contribuído bastante para a diminuição, né? Dos gases, do efeito estufa, né? Tem contribuído também para a previsibilidade de custos de empresa, previsibilidade de custos dentro da casa. Eu acho que isso é importante para que entenda o seguinte: o sistema fotovoltaico ele vai economizar energia e vai te dar uma previsão de quanto é que tu vai gastar. Porque hoje é roleta russa, meu amigo. Um mês chega a 800, outro mês chega a 1.000, de repente chega a 1.500, tu não sabe o que aconteceu. Se tu tiver energia solar ali, tu tem como ter esse controle, né? Tu tem como saber mais ou menos, bem aproximado de quanto é que tu vai gastar. Se tiver no verão, então, meu irmão, e o teu sistema estiver bem dimensionado, tu não só vai estar gerando energia, como tu vai estar guardando energia para o período de inverno, que é quando a energia vai estar um pouco menor, né? A geração vai estar um pouco menor. Então, nós temos contribuído dessa forma, além de, como eu já te falei anteriormente, empregos qualificados. Sim. Né? A gente tem conseguido aí absorver, lá dentro da nossa empresa, a gente tem aí mais de 6 empregos gerados, né? Qualificados, carteira assinada, o cara tem férias, o cara recebe comissão, né? Que a comissão nada mais é do que a nossa divisão dos lucros junto com os funcionários. Então isso daí é uma forma de a gente estar trabalhando, ajudando a sociedade também. Eu te digo, era gente que estava desempregada há muito tempo, né? Então, pequenas empresas aqui numa página que a gente não tem grandes projetos, podem ajudar no desenvolvimento do Estado, estão ajudando o desenvolvimento do Estado. Então a gente precisa de apoio, né? Apoio. Eu não peço nem apoio com diminuição de imposto. Quando eu falo para diminuir imposto, eu não quero que diminua o imposto. Porque imposto a gente tem que pagar, senão o Estado não anda. Lógico, a nossa carga tributária, pelo menos da minha empresa, eu acho justa. O que eu preciso é que você facilite para o meu cliente. O que é isso? Linha de crédito interessante. Eu quero que o meu cliente pague menos do que ele pagava na conta de energia. Eu quero que a parcela dele fique menor do que a conta de energia. E aí, meu amigo, tu vai ver que o movimento de geração de emprego, de instalação de módulo fotovoltaico, só tem uma empresa que não vai gostar, que eu não vou citar o nome. Mas assim, paciência.
né? Geração distribuída. É isso aí. Cada um vai estar gerando sua energia. Por isso que o nome é geração distribuída, não é geração centralizada, né? E Sim. todo mundo tem direito a ter energia dentro da sua casa, né? Com certeza, com certeza. Franco, como a arquitetura sustentável ela pode contribuir para o desenvolvimento econômico e social de Macapá? Olha, eu já falei até já dei uma introduzida aí no Sim. aspecto. Geração de emprego e renda, porque é um novo conceito, novas habilidades, novos treinamentos, novas capacitações. Isso vai gerar muito a economia por conta de o processo sustentável. Geralmente ele tem processos maiores. Sim. Né? Tem os que têm processos maiores e tem os processos mais enxutos. Quando eu falo processos, eu não digo energia, eu digo etapas a serem seguidas, né? Eu digo também que, como o Antônio fala, a sustentabilidade, que ela é essa ideia da governança, que fala muito também da sigla ESG, né? Que é ambiental, governança social. E quando a gente fala da sustentabilidade financeira, a gente tem que pensar muito na questão do investimento, né? Quando a gente tem uma empresa mais sustentável, o nível de investimento, no nível de crescimento dela se torna muito maior. Até porque o mercado está totalmente direcionado para isso. Se a gente vira uma referência como empresas sustentáveis, como a gente já tem hoje, indústrias que o próprio Antônio a gente já trabalha também junto, que trabalham no fornecimento aqui, parte de esquadrias e vidros, que adotam medidas e às vezes até pelo benefício mesmo, mas acaba gerando esse conceito. As pessoas elas criam esse hábito de consumo sustentável e acaba que a gente vira destaque e os investimentos acabam chegando cada vez mais para cá e facilitando o caminho. É aquela ideia, quanto mais movimento a gente gera para um determinado caminho, Sim. mais os olhares, né, das políticas públicas acabam chegando e a parte dos investimentos também. Então, basicamente, não tem muito o que se falar a respeito da parte da arquitetura, da parte do design, porque quando a gente fala nisso, eu tenho que tratar o empreendedorismo como um todo. Como todo, exatamente. Não tem como segmentar uma coisa da outra, porque está todo mundo inserido Sim. nesse lugar que precisa ser sustentável. É uma Sim. questão de visão, de conceito mesmo. Esse empresário, ele é sensacional. Ele é um cara assim que ele viu um nicho de mercado aqui no Amapá, né? E ele é aquela situação da velha guarda, mas que pensa na sustentabilidade. Sim. E ele investiu lá nos 3 empreendimentos dele. É totalmente solar, eu só acho que ele precisa vender isso. E a sociedade precisa entender que ele é sustentável, né? E a sociedade precisa comprar o produto dele por ele ser sustentável. Eu acho que isso é bem legal. Essa daí era a minha próxima pergunta. O que é que você acha da importância dessa conscientização da população aí falando sobre a energia solar? Cara, eu até te agradeço, de verdade. Eu acho que isso é muito importante. Eu agradeço muito por ser convidado aqui para o podcast. Primeiro, quando a gente pensa em energia solar, a gente pensa muito no lado econômico, Sim. no lado financeiro. Exatamente. Eu quero economizar, Então aí começa um leilão. Vamos lá. Eu tenho essa proposta aqui, essa daqui, qual é a proposta mais barata? Vou comprar mais barato. Aí eu vou te dizer uma coisa, aí eu vou vender 2 marcas aqui para ti. Eu fui na loja, fui comprar uma máquina de lavar roupa. Quais são as marcas que tu pensa? Consul, Brastemp, já são. né? Já são. Aí tu fala, não, essa aqui eu não vou comprar porque eu nunca ouvi falar. Então, quando tu vai comprar sistema solar e tu quer comprar o mais barato. Aí tu fala assim, mas tu não procura saber qual é a marca que tu está comprando. Então, a gente precisa conscientizar o cliente que a sustentabilidade, ela é economizar energia, pagar um valor justo, né? E também que isso dure por um bom tempo. Se não durar por muito tempo, não é sustentável. Então, isso tem que durar por um bom tempo, pelo menos o tempo de garantia. Sim. O tempo de vida útil que é dito lá pelo fornecedor. Então, a gente precisa trabalhar essa ideia na cabeça da sociedade, que é o seguinte, não é preço, não é o mais barato. Avalie o que está comprando,
avalia o que está aquisitando, verifica os equipamentos. Existem sites especializados que dizem para a gente quais são os produtos bons e quais são os produtos ruins. Então vamos pesquisar se aquele produto que tu está comprando, se aquele inversor, se aquele módulo que você está comprando é um produto bom ou ruim, entendeu? Então eu preciso mudar, trabalhar essa mudança de conscientização da população, né, para poder comprar equipamentos sustentáveis, para poder investir em negócios sustentáveis. Então a gente vem aí de uma geração aí, Franco, que a gente se transformou em um estado em 88. A ideia de sustentabilidade veio em 87. Eu me lembro quando eu era criança que existia o PDSA, Plano de Desenvolvimento Sustentável do Amapá, em 1994. Então o Amapá ele sempre esteve na vanguarda. Hoje nós precisamos trabalhar a ideia, a mente, a cabeça da população amapaense para a sustentabilidade. O que não significa, quero te dizer, não significa não industrializar. Não é isso. Significa industrializar, vendo, entendendo o que vai ser, o que aquilo vai trazer de bom para a sociedade amapaense com o menor impacto à natureza possível, né? Hoje eu fui, por exemplo, em Serra do Navio. Serra do Navio é uma tristeza, né? Existem 476 agricultores lá, sindicalizados. Desses 476 agricultores, eles estão com dificuldade. Por quê? Porque eles não têm clareza em como eles podem plantar. Básico. Porque se eles chegarem lá e cortarem a floresta é arriscado o exército brasileiro ir lá no agricultor e prender ele. Sabia disso? Não. Mas se tu não tem clareza em como é feito o processo, tu tá engessando aquele cara que está no meio da floresta. Cadê o desenvolvimento sustentável? E hoje a gente tem aí a parte da tecnologia que ela pode ser uma aliada fundamental no quesito da parte da informação, né? Hoje a gente tem a parte daí da comunidade das startups que estão aqui no estado disparadas assim, como mesmo. Destaques aqui nacional. Né? O pessoal da Tocujo Vale, quero saudar eles também, pessoas incríveis, que inclusive eu faço parte também com algum projeto dentro, que é de uma Travel Tech que a gente está desenvolvendo exatamente para trazer mais, criar pontes e conexões das experiências amazônicas com o resto do planeta, que a gente enxerga isso como um processo muito sustentável por questão de tanto de preservação cultural e histórica que o turismo traz, né? Essa questão das relações e conhecimento e desenvolvimento também de base comunitária, que eu acho que ela é fundamental aí para o nosso estado, para que mantenha áreas, né, que o êxodo diminua o máximo possível. Que eles fiquem lá, né? Que eles também desenvolvam lá. Mantendo, vivenciando e produzindo nas regiões que são de difícil acesso, como base do estado, como a gente consiga trazer esses canais e valorizar eles. E voltando um pouquinho aqui para a parte da arquitetura e do design, que é a minha área de paixão, a parte do design ele é uma situação muito interessante porque ela mexe muito com a intenção, né? O projeto, quando a gente desenvolve, a gente busca a intenção daquilo ali, vê o problema e busca uma intenção, e através das ferramentas que a gente chega nesse local de ação, né? Então, quando a gente pensa numa camada sustentável, a gente começa a ressignificar qual é a intenção desse nosso cliente ou dessa comunidade ou dessa sociedade. A gente acaba tendo que ensinar eles para poder passar a nossa intenção, para poder ir tendo essa necessidade. E esse podcast está sendo uma situação muito incrível, interessante, para que a gente consiga melhorar a aceitabilidade disso, a melhorar a aceitabilidade, não sei se aceitação, aceitabilidade é a palavra, mas cria aceitabilidade. Sim, entender, como minha mãe fala, ela é mestra em linguagem, mestra na língua portuguesa. Ela fala bem assim, se entendeu é porque comunicou. Verdade. Não tem certo ou errado, entendeu? Ela é especialista em metalinguística, então ela tem cacife para falar, então para mim tá tudo certo. Se a mamãe falou, tá certo. Se a mamãe falou, tá certo. Não posso falar mais nada. Mas é basicamente isso. Então, para a comunidade consumir, a gente tem alguém que tenha que ensinar. E eu digo que a tecnologia
por ela estar presente dentro do bolso, na mão da garotada, na mão de todo mundo, ela é a maior aliada para isso. E o que tem aí de mais presente tudo isso são as redes sociais, né? São as redes sociais, a influência digital, sim, a comunicação, a tecnologia, as startups, tudo, e trazer essa linguagem mais moderna, né, e tecnológica, contemporânea, na verdade. Moderno já não é mais, é contemporâneo. Era a próxima pergunta que eu ia te fazer, Franco. Tu já deu uma introduzida aí. Mais uma vez. É mais. Não, é muito bom que eles já estão introduzindo. É que eu não gosto muito de falar. Porque se tu deixar, não. Sou filho de professor. Não, e o melhor, a produção já sinalizou, olha, vocês já estão chegando no limite, ainda tem um monte de coisa pra gente falar aqui. Edição, mas vamos lá. Mas vamos lá, Franco. A minha próxima pergunta seria: de que forma a sustentabilidade de alto padrão ela pode ser conciliada com a preservação da cultura e a identidade local de Macapá? Tu já deu uma introduzida. É sensacional, é tudo... Tá tudo linkado. Primeiramente, a gente tem que pensar o que é tecnologia, né? O que é tecnologia? Qual o significado de tecnologia? Sim. Né? Tecnologia nada mais é do que se utilizar das ferramentas existentes para produzir algo inovador, né, para produzir algo que beneficie a minha necessidade. Tecnologia não é computador, tecnologia não é internet, tecnologia não é isso. Mas o sentido real da tecnologia é produzir qualquer ferramenta que se tenha algo para se direcionar, né, solucionar uma determinada demanda. Tecnologia Stonehenge lá em Calçoene. Tecnologia Stonehenge, tecnologia são as louceiras do Maruanum. Sim, tecnologia exatamente. É uma fortaleza de São José. Então, quando a gente fala em tecnologia, a gente tem que pensar no sentido real da palavra, primeiro, né? Como a gente pode potencializar isso através das nossas ferramentas e tornar e sustentar essa cultura, essa história, através de conceitos que podem ser tanto diferenciados através do redesign, né? O redesign ele é não gosto nem de falar redesenho porque confunde design com desenho, que é esse reprojeto, porque design o sentido é projeto, esse reprojeto desse determinado elemento ancestral, cultural, histórico, para comunicar com uma geração que às vezes não se conecta facilmente com a informação clássica, na linguagem clássica, né? Mudar a forma de comunicar através de um projeto ou de algum tipo de ação, ou trazer essa informação, essa cultura, essa vivência, essa história para perto dessa galera, dessa molecada, do pessoal, através de um canal que chegue mais perto. Então, a meu ver, ou ressignificar a linguagem, perfeito, ou através dos canais existentes, trazer e aproximar esse pessoal da história e da cultura, mantendo ela e sustentando a nossa cultura, o nosso estado e valorizando. Perfeito. Muito bom. Parabéns, Franco. Antônio, já para a gente finalizando aqui, né? Tem muita coisa que teria para falar. Mas precisamos prosseguir, né? Vamos lá, Antônio. Quais são as suas expectativas com relação ao futuro desenvolvimento sustentável aqui em Macapá? Como é que você vê o papel dos profissionais, como vocês, levando essas informações aqui, e das empresas nesse processo? Olha, eu acho que o pior já passou. Graças a Deus. Eu digo assim... Repete mais uma vez, pelo amor de Deus, que eu tô precisando. Olha, eu acho que o pior já passou, eu vou te dizer por quê. Vou te explicar por quê. Todo mundo teve um apagão aqui. E todo mundo sabe o que é ficar sem energia na sua casa. Nossa. Depois daquele desejo de ter um sistema dentro de casa que vai garantir o básico, a gente conseguiu dar uma avançada bacana aí, né? Eu me lembro que naquela época lá, a gente trabalhou na usina Coraci Nunes, no restabelecimento da energia aqui do Amapá. No quarto dia que a gente conseguiu resolver o problema, que deu uma melhorada aqui. E um dos caras que estavam lá falou: cara, eu só estou preocupado com os ribeirinhos. Eu falei: eu não. Porque eles sabem pescar, eles sabem plantar,
eles dormem sem ventilador e sem ar-condicionado. Quem está ferrado somos nós, porque a gente não sabe pescar, a gente não tem nem uma galinha em casa, e aí teve uma mudança. Eu entendi que a tendência do mundo hoje é voltar para o básico. A gente esqueceu fazer o básico, que é garantir a comida. Então, segunda-feira eu chego pro pessoal assim, falo para ele: e aí, pessoal, vamos caçar? Caçar é conseguir recursos para a gente comprar nossa comida. Porque antigamente as pessoas iam o quê? Caçar, para poder comer. Aquele era o trabalho dos homens, né, e das mulheres naquela época. Hoje o nosso trabalho é sair e conseguir recursos para poder comprar. Só que a gente precisa voltar um pouco e saber produzir, né? Então eu acho que o Amapá, nessa parte do sistema fotovoltaico, é algo que vai crescer muito ainda. A gente tem aqui somente estamos chegando a 3 mil unidades consumidoras com o sistema solar, e nós temos 200 mil unidades consumidoras para atingir. Então, se eu pudesse conversar e falar olho a olho aqui com quem está vendo, falar para ali, olhando ali. Compre produtos de empresa amapaense, desenvolva o mercado local, que o resultado chega. Faça um projeto no escritório. Faça um projeto nos escritórios amapaenses. Vou te dizer outra coisa. E compre como imobiliária amapaense. E compre como imobiliária. Tá tudo certo. E compre como imobiliária que ofereça o sistema fotovoltaico, que incentive a sustentabilidade, igual a Vetor. Então, isso é importante para a gente. É muito importante dizer, criar valores. Criar valor. Eu acho que a gente está começando num movimento bacana agora. As pessoas estão entendendo essa questão de sustentabilidade, estão entendendo isso, estão vendo. O fenômeno das terras caídas no Oiapoque é isso. Se não investir lá em sistema fotovoltaico, não adianta. Não vai chegar. Desculpa, não foi o que eu falei? Oiapoque. Vai mas Oiapoque também. Oiapoque dificilmente vai se investir. Lá no uma rede, tem uma rede de distribuição de 100, 150 quilômetros de calçoene para Oiapoque. Não existe isso. Investe em sistema fotovoltaico. Então a tendência é sistemas fotovoltaicos off-grid nas nossas ilhas, e dentro da cidade on-grid, com um pequeno sistema de backup. Isso daí já tem muita residência aqui em Macapá. Só temos 3 mil, ainda temos muito a crescer. 26 empresas na associação de sistema solar. Procure saber se a empresa que está querendo vender para você é da associação. E fazendo isso daí, eu tenho certeza que o nosso mercado, o nosso trabalho vai ficar por muito tempo aí. Tenho certeza nisso daí. Eu acho que a gente virou uma chavinha ali no apagão, né? O pós, temos agora o... Chavinha barra trauma, né? A chavinha barra trauma, que foi terrível. O antes e o depois do apagão, né? A chavinha quando troveja aí o céu, todo mundo se tremendo aqui. A gente viveu do Walking Dead ali naquela época, né? Sabia que a empresa começou, na verdade, se a vontade começou, porque eu conversava muito com a minha irmã, assim, falava: e se não tivesse energia? E se não tivesse... Então foi praga tua, né? E se não tivesse não sei o quê? Prevendo já. E aí a gente começou. E em janeiro de 2020 eu conversei com um cliente meu. Tu já pensou se não tivesse energia? Isso não vai acontecer. Depois que aconteceu, restabeleceu tudo, eu liguei pra ele. E aí, meu amigo, tudo bem? Vamos fechar agora? Vamos fechar. Caramba, olha, eu não quero falar isso não vou falar isso não, meu Deus o livre, você pode matar alguém. Sim, Franco, vamos lá. E quais são as suas expectativas em relação ao futuro do desenvolvimento sustentável aqui em Macapá? A mesma pergunta, só para você complementar aí tudo que o Antônio falou. O Antônio que deu uma aula, né? Falo muito. São dois aqui. Mas a minha expectativa é que as pessoas comecem... Não comecem, não. Vai soar pejorativo falar começar. Mas a minha expectativa é que as pessoas entendam um pouco mais a diferença entre valor e preço. Eu acho que a gente tem que clarear um pouco mais a nossa mente para entender o que é algo de alto valor e o que é algo de preço alto, né? Ou vice-versa. E voltando para a parte do alto padrão, aquele conceito que até a gente estava conversando antes de iniciar, que é a parte do luxo. Sim. Né? O que é luxo? Como que interpretar essa palavra que para muitos soa negativamente, tem para muitos é uma palavra de status, para muitos tem muitos sentidos que às vezes não entende qual é o principal sentido do luxo,
do luxo, o luxo é ter, é poder ter algo. Isso é ter algo de luxo. É ter a capacidade de ter o que você quer, de que você precisa. O luxo, ele parte desse princípio. Então, quando a gente traz um produto de luxo, é porque a pessoa ela tem condição financeira para isso, tem um desejo para isso e ela precisa disso. Então, independente se for uma autodecoração, se for uma geladeira que tenha uma refrigeração onde prolongue o ciclo de vida do alimento por muito mais tempo. Tem gente que tem uma casa de médio padrão, mas tem os equipamentos e eletros todos de alto padrão. Sim. Todos de luxo, porque aquilo é o luxo para essa pessoa. Sim. Entende? Então, a sustentabilidade de luxo, de alto padrão, ela é isso. Ela é poder pagar com o recurso que ela tem, algo que ela vai se utilizar de uma forma muito mais otimizada, um retorno muito mais coerente para ela, coerente para o lugar onde ela está inserida e para a família que ela tem, né? E o que ela vai, a pegada que ela vai deixar no lugar onde ela está, né? A sustentabilidade ela tem muito essa ideia da pegada. Pegada Qual é o do carbono. qual é o tamanho da pegada que a empresa está deixando em determinado local? Entende? Qual é o tamanho da nossa pegada que a gente está deixando na nossa vida aqui dentro do nosso estado, né? Então, é exatamente isso, é identificar o que é valor, o que é preço e entender que uma coisa está dentro da outra, mas elas diferem como princípio, né? Como ser, né? Como não é estar sustentável, é ser sustentável. Se aquilo é sustentável ou ela está sustentável, entendeu? Então, tem que ter um pouco dessas reflexões. Basicamente, eu acho que eu consigo... Só falando um pouco da questão da pegada aqui, bem rápido, juro. Porque pegada é muito importante. Quanto que tu precisa plantar, ou colocar sistema fotovoltaico, ou fazer outras ações de sustentabilidade para que tu fique aqui, ó, empatado com a natureza. Eu tentei não entrar nisso. Empatado com a natureza. Agora termina tudo que tu vai falar. Tem um aplicativo que mostra isso. Se tu colocar quanto de carne tu come, quanto de combustível tu gasta, tal, ele vai te dar. Eu fiquei assustado. Tu precisa plantar umas 200 árvores por ano. Caraca. Então, assim, só para garantir que a minha existência não é um peso para a humanidade, né? Então, só para a gente entender o quão pouco a gente faz e o quão de problema a gente traz para o planeta, né? Então, isso daí é importante a gente entender. E colocar sistema fotovoltaico, investir em ações sustentáveis na arquitetura é importante para isso. Sim, sim. Rapazes, gostei muito do bate-papo aqui. Faltou falar muita coisa. Porque a gente fala Faltou muita coisa pra gente falar, mas eu... fala mais. Mas eu acredito que foi um papo bem legal, que esclareceu muita dúvida e falar sobre sustentabilidade é falar sobre consciência, né? No que a gente pode estar contribuindo aí com o nosso planeta. E você falou algo que eu achei muito bacana, quando a gente fala de alto luxo, o alto luxo, como você colocou, é em ter. Então, qualquer pessoa pode ter. Você vai definir seu conceito do que é luxo para você. Então, meninos, primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês, que vocês estão aqui compartilhando todo esse conhecimento com a gente. Tá? Antônio, gostaria que você deixasse aí a sua mensagem final, suas redes sociais, para quem quiser falar aí sobre energia renovável, para não passar por nenhum apagão. Bom, pessoal, a nossa empresa é a 8Eco, né? O nosso Instagram é 8Eco. Só procurar lá, a gente está à disposição, a gente adora conversar. Se quiser só marcar para conversar, tomar um café. Estamos à disposição também. A próxima onda aí, meu amigo, é hidrogênio verde. Tá? Se preparem. Eita, próxima pauta. Próxima pauta, hidrogênio verde. Mas um pouquinho antes, a gente tem carro elétrico, que a gente já tem o nosso protótipo de carro elétrico. Nova economia. É nova economia. Então a 8Eco Energia está à disposição. Somos uma empresa legitimamente amapaense, genuinamente daqui. Estamos no mercado desde 2017. Então esse ano a gente vai completar aí 6 anos de existência. E conte com a gente, nosso negócio é sustentável. E sustentar significa manter por um bom tempo. Então nossa relação com nossos clientes é eterna.
Eu digo assim, pode até ser que eu demore para te ligar, mas uma hora eu te ligo de novo. E aí, tudo bem? Nem que seja para dizer, amigo, tem uma continha de energia sua que tá um pouquinho atrasada, apague aí. Obrigado, Antônio. Franco, gostaria que você deixasse sua mensagem final aí, falasse um pouquinho quais são as suas redes sociais, né? Tem vários projetos, né? Tem um de passeios, então tem muita coisa. Pode deixar sua mensagem final. Bom, se quiser seguir, tem o meu perfil pessoal, que é o Franco Montoril, @FrancoMontoril, e tem o do nosso estúdio, que é onde a gente coloca os nossos processos, o nosso dia a dia, como a gente gosta de produzir, as nossas visitas técnicas e soluções. Se vocês quiserem me ver lá trepado em cima da cobertura de um prédio, filmando as placas solares, esse é o canal, é o estudiomorada.lab. E aí vocês seguem lá e a gente pode trocar ideia também, tomar um café lá no estúdio, se eu estiver lá, porque é difícil parar. Mas tem uma equipe muito bacana, eu quero mandar um abraço para a minha equipe maravilhosa, para todos que participam dentro desses processos, que conscientizam também junto com a gente, e os clientes que também abraçam, né, as nossas, como eu posso falar, as nossas ideias malucas às vezes, que a gente chega para eles apresentando de inovador e trazendo coisas diferentonas, como a gente chama lá dentro, tá? Então, todos os convidados, @Estúdio Morada Lab. Bom, então esse foi o nosso esquadrão de hoje, tanto com o Antônio quanto com o Franco, melhorando a rota, toda semana trazendo um assunto que vai contribuir você com a sua consciência. Obrigado, pessoal, e até a próxima.